Estamos de volta com a nossa conversa super interessante com a Lilian. Quem chegou agora, a Lilian, como você está vendo, é uma mulher muito bonita, nova, que já tem um filho de 7 anos e está contando um pouco da sua história. Apesar de jovem, ela já passou por várias circunstâncias na vida dela, já morou fora, separou do primeiro marido e mesmo assim ela está aqui batalhando pelos seus sonhos, lutando por aquilo que ela acredita. Lilian, a gente quando estava ainda no primeiro bloco, a gente estava conversando agora sobre a sua conexão com Deus, né? Aí você falou do seu estágio, aí você falou, aí foi quando realmente eu me conectei com Deus. Conta um pouquinho mais para a gente sobre isso. A minha conversão, ela aconteceu realmente em 2005, que foi quando eu fiz um encontro com Deus na Sara, né? E depois disso eu conheci o pai do meu filho, eu era atleta e acabou que eu fui me afastando da igreja. Certo. Fui me afastando, mas eu acho que naquele momento, eu tenho certeza que naquele encontro eu fui marcada assim por Deus, assim. E Deus sempre teve um cuidado muito grande com a minha vida, porque apesar dos sofrimentos que eu tive, eu sempre tive força para superar, para continuar caminhando, né? Aí eu retomei para a igreja há mais ou menos uns 4 anos atrás, porque eu namorei um rapaz, depois que eu me separei, e a família dele é evangélica. E foi como se fosse um chamado, assim, como se eu sentisse Deus me chamando de novo para a igreja, né? E Deus já estava trabalhando na minha vida quando eu estava nos Estados Unidos, porque eu tinha um contato com pessoas que eram evangélicas e eu sentia coisas diferentes, mas assim, não tinha muito interesse, assim, enfim. Não desenvolvia, né? E aí, quando eu namorei com esse rapaz, a família dele tem essa força muito grande, assim, espiritual, assim, em Deus, e aí me resgatou realmente. Aí eu senti sede de ir para uma igreja, e eu comecei a ir para uma igreja que não era a Sara, e nessa igreja eu comecei um ministério infantil nessa igreja, e foi muito bacana, assim, porque eu tenho um amor tão grande com as crianças e eu pude trabalhar aquilo e era Deus trabalhando na minha vida através daquele ministério infantil e foi bem bacana. Só que eu tive muitos problemas também com esse novo relacionamento e ele não se identificava com essa igreja que eu frequentava e a gente foi num culto da Sara e ele se identificou e acabou que nós fomos para a Sara de novo. E para mim foi muito bacana, assim, porque eu reencontrei. Foi o seu primeiro contato, né? Você voltou esse primeiro contato. E aí você, enfim, aí depois você se conectou com Deus. Depois dessa conexão que você teve, você se afastou de Deus novamente? Não, desde então você tem ficado próxima de Deus, firme? Agora a minha vida é diferente, né? Eu não abro mão mais de viver uma vida com Deus, assim. Deus é minha fortaleza, é meu equilíbrio, Deus é que te leva para frente. E aí eu queria agora que você falasse pra gente um pouquinho do que você acredita que essa separação acarretou na sua vida, que marcou, assim, que você era uma Lilian e depois da separação você se tornou outra Lilian. Mas, claro que tudo na vida a gente tem um lado ruim, né? Uma separação é muito dolorosa, acredito eu, ainda mais com uma criança envolvida, uma responsabilidade muito maior para você, mas também sempre traz alguns ensinamentos, né? Então eu falo muitas vezes que é difícil a gente entender isso, mas às vezes a gente tem que dar um passo para trás para estar 2 para frente. E aí eu queria que você falasse o que você viveu, que você fala assim, não, isso foi uma lição de vida para mim, assim. O que você acha que você aprendeu com tudo isso? Eu aprendi que a gente tem que buscar sabedoria em Deus para a gente se relacionar, porque sem Deus a gente tem um vazio tão grande que a gente fica tentando buscar no outro aquilo que a gente não tem com a gente. Então, esse relacionamento, esse divórcio fez eu acreditar ainda mais que eu tenho que aprender a ter sabedoria com Deus, assim, porque
eu sei que relacionamento não é fácil para ninguém, assim, né? As pessoas que conseguem manter seus casamentos têm as suas dificuldades, mas quando você tem Deus fortalecido, assim, né, no seu coração, você tem paz e você aprende a lidar com aquelas dificuldades e com aqueles problemas com mais tranquilidade, com mais calma. Então, eu era muito impulsiva e isso fazia com que eu tomasse atitudes sem pensar, né? E que muitas vezes a gente toma atitudes que não tem mais como voltar atrás. Então, hoje eu sei que para eu poder me relacionar novamente, eu tenho que ter paz, eu tenho que ter tranquilidade comigo, para eu poder dar o meu melhor para alguém, né? Certo. E esse divórcio, eu tive esse outro relacionamento depois, né? Que durou mais ou menos uns 4 anos, nós ficamos noivos, mas a gente começou um relacionamento fora da igreja, então a gente teve muito conflito também, e as minhas feridas eu transferi para esse novo relacionamento. Certo. Então, você não se tratou e começou um novo, né? Exatamente. Você depositou algumas expectativas, na verdade. Na verdade, eu depositei todas as minhas expectativas, todas as minhas fichas foram nesse novo relacionamento. E não se sustentou, né? Sabe o que eu descobri? Essa semana eu estava lendo uma reportagem muito interessante que fala que as pessoas hoje elas são mais felizes quando elas têm menos expectativa das coisas. E eu achei isso muito forte, porque eu acho que realmente é a nossa verdade. Toda vez que você tem uma expectativa menor sobre uma situação, o que acontece parece que você já tá bom, porque eu não esperava muito, então o que aconteceu já tá bom. E quando a gente tem uma expectativa muito alta, se não sai exatamente daquele jeito, a gente se frustra, né? Então eu achei interessante. Isso gera muita insegurança também, Sim. né? Porque a partir do momento que você se frustra, você pensa, então não sou capaz, né? Sim. Então não sou capaz de manter um relacionamento, ou não sou capaz de fazê-lo, né, gostar de mim, ou o que eu tenho, né? E aí você se torna uma pessoa insegura. Na verdade, eu acho que essa insegurança ela sempre existiu, e hoje o que eu tenho trabalhado em Deus é que eu tenho que me fortalecer, que eu tenho que me tornar uma mulher cada vez mais segura, né? Porque em todas as outras áreas eu consegui, por que não nessa? Claro. Né? Então, é mais ou menos por aí. Que bom. E agora eu queria, para a gente poder fechar o bloco, eu queria que você falasse o seguinte. É possível recomeçar? Com certeza. Sim. E que dica que você daria para essa mulher que está nos ouvindo em casa, que às vezes se identificou com a sua história, que deve estar vivendo a mesma situação, e ver você uma mulher nova, que teve forças para não desistir dos seus sonhos, né? Batalhou para você manter a sua identidade, manter quem você é, principalmente saber o que te faz feliz, né? E você tem que ser feliz com você mesma para a gente poder fazer o outro feliz. O que você pode dizer para ela? Para elas, na verdade? Na verdade, o que eu acredito é que as coisas que passaram, elas ficaram para trás. Então, a gente tem uma vida pela frente, independente do que passou, do que aconteceu. Os acontecimentos, eles, hoje, para mim, eles servem para eu crescer, para eu aprender, e não para eu me martirizar por isso, né? Então, hoje a vida pode começar de uma outra forma, a partir das nossas novas escolhas, né? De uma base muito fortalecida em Deus, que vai nos direcionar, que vai nos mostrar caminhos diferentes daqueles que a gente já viveu, porque a partir do momento que a gente passou por certas experiências, a gente já pode avaliar se a gente quer viver aquilo de novo ou não, depende da nossa decisão. Sim. Então, eu estou pronta pro novo de Deus na minha vida, que eu sei que vai ser o melhor, muito melhor do que qualquer coisa que eu já vivi. Então, qualquer expectativa que eu possa criar, ela é para Deus e não para alguém. Então, isso me traz paz. Bom, fico muito feliz assim, de escutar uma história como a sua, porque eu acredito que você é um exemplo, né? Que apesar de ter, enfim,
tomado algumas decisões que não foram teoricamente que te trouxe muita felicidade, mas você também arriscou, né? Então, como é que você ia saber se poderia dar certo ou não? Pelo menos você seguiu seu coração e arriscou. Hoje você tem seu filho, que eu acho que é o maior presente que você ganhou. É verdade. Dessa história toda, e acredito eu que a sua vida não seria a mesma sem ele. Eu sou mãe de também, jeito falo nenhum. a mesma coisa. Como a gente pode Meu filho é um revivido, presente, né? E eu acho que ele deve, em alguns momentos, te fortalecer, né? Principalmente um filho homem, muitas vezes eles são carinhosos, amorosos. Meu filho, ele não é porque é meu, mas o meu filho, ele é maravilhoso. É, assim, um presente realmente, e é isso, assim, ele é a força diária também, né? Qualquer momento que você queira desanimar, você olha e fala, nossa, não posso. Né? Exatamente, porque é uma injeção de amor, é uma injeção de ânimo, é injeção de alegria, né? Você não consegue permanecer triste porque você olha e fala, nossa, como Deus me abençoou, né? De ter me dado essa criança maravilhosa que eu tenho a oportunidade de criar e de poder dar o melhor de mim para ele, né? As duas vão chorar aqui, gente. É exatamente isso. Acho que ela deu um bom resumo para todas as mães que estão em casa. E acho que filho é um presente de Deus, e independente, né, de você estar vivendo com o seu marido, o pai dele ou não. Mas eu tenho certeza que Deus vai te dar sabedoria para você criá-lo, né? Com certeza. Em nome de Jesus. E eu queria te agradecer por ter aceitado o convite, por ter estado aqui conosco. Foi muito bom, né? Eu que agradeço o convite de estar aqui. Muito obrigada, que sua vida possa ter muito sucesso e que você possa encontrar uma pessoa maravilhosa. Amém. Tá? Bom, e o Conexão fica por aqui e nós temos um encontro marcado com você toda semana. Então, não se esqueça de entrar no nosso site, de entrar no nosso Facebook, que a gente vai ter todas as informações do programa lá. Um grande abraço e até semana que vem.